Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks Business. Meu nome é Maria Cardoso e hoje, aqui na nossa bancada, trouxe, dois convidados especiais para compor hoje o assunto, hoje o tema, né? Então, vou apresentar para vocês, empreendedor, investidor e estrategista com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, gestão e inovação digital, membro do conselho da Cadmus e fundador da Liga Ágil e da Before, né? Bem-vindo, Alex Salino. E aqui à minha esquerda, temos também um convidado especial para compor esse assunto de hoje, um tema muito bacana aqui que eu já vou apresentar para vocês. Jairo Kanner, que já participou do nosso podcast, né, Jairo? Já contou a história, já está por dentro, já. Já está ambientado. Já. Executivo de tecnologia aí com mais de 30 anos de experiência, certo? Certo. Bom, hoje a gente está com um formato diferente, né, Alex? A gente trouxe aqui um bate-papo, tem um tema, inclusive, né? Hoje a gente vai falar como conectar as pessoas à estratégia e criar uma cultura de geração de valor com a Before, né? E antes da gente entrar na questão mais técnica, né, Alex? Deixa eu perguntar um pouco mais do contexto de como surgiu a Before, né? Então, assim, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é você e como foi ali a sua jornada, né? Um resumo ali, como foi a sua jornada até chegar na criação da Before. É muita história, né? Você já entregou aí mais de 30 anos, né? Muito tempo aí de estrada. Já comecei a trabalhar muito novo, né? Com meu pai e já com uma veia assim, empreendedora, né? Desde sempre. E, e me encontrei com a tecnologia. Em um dado momento, eu me encontrei com aquela coisa diferente, né? A gente tinha poucos recursos na época, né? E eu comecei a me interessar, falei, que negócio é esse? Parece que está trazendo um novo rumo, né, para as empresas. Comecei a estudar, me encontrei, me formei, né, em tecnologia. Passei por empresas como HP Brasil, Xerox do Brasil e a Cadmus cruzou meu caminho e a gente já está junto aí há uns bons anos, né? Até o ano passado eu estive CEO da Cadmus, então trabalhando ali no desenvolvimento de vários produtos e negócios, né, dentro da empresa. E um deles, que foi uma spin-off, né, da empresa, foi a Liga Ágil, era uma vertical de transformação de negócios. A gente criou uma nova marca, né, fez um novo produto daquilo que a gente já fazia dentro de casa com alguns clientes, que veio a ser a Liga Ágil. E foi assim um crescimento épico, né, aquele momento de transformação de agilidade e várias metodologias ali sendo adotadas. Então a gente embarcou também nisso, participou de grandes eventos. E durante esse tempo a gente sentia falta de aplicar tecnologia com ferramentas que pudesse acelerar a adoção de novas práticas de gestão, de agilidade, de fazer justamente essa integração que a gente vai conversar hoje, né, sobre como acabar com esse descolamento que existe entre a estratégia e a execução, e faltava ferramenta no mercado, né? A gente foi buscar fora, a gente trouxe até uma plataforma de fora, mas ela não completava a jornada como um todo, né? Só tinha um pedaço, e a gente falou, não, vamos fazer a nossa, né? Que é uma decisão difícil, porque fazer software, o Jairo está aqui comigo, ele sabe muito bem, fazer software não é uma coisa fácil, mas a gente encarou esse desafio e a gente criou, né, um produto muito interessante, que também foi dado uma spin-off ali da Liga Ágil e hoje é uma startup que é investida pelo grupo, também é investida pelo grupo FCJ, né, que é um grupo de aceleração de startups, de Venture Builder, e agora, mais recentemente, uma notícia nova, a gente também está sendo investida pela Algar Telecom. Então, a gente está aí conquistando grandes desafios. Então, como eu disse, até o ano passado eu estava como CEO da Cadmus, e esse ano a gente decidiu, eu continuaria no conselho, mas à frente aqui da Before. Não, perfeito. A gente fala muito, sobre a importância de conectar ali as pessoas à estratégia das empresas, né? E isso eu acho que vocês dois, né, ambos aqui podem falar sobre esse tema. Realmente, assim, é um desafio? É um desafio. É um desafio. Porque você tem a estratégia dentro de uma estrutura e você tem a cultura, que é constantemente movimentada. Então, você encaixar a cultura na estratégia ou vice-versa é o grande desafio. E aí, é o que a gente estava falando um pouquinho antes. É ir comendo pelas beiradas.
por imposição, tem coisa que não vai funcionar. Bastante coisa não funciona. Agora, se você vem sutilmente pensando de forma estratégica, abordando os temas que você quer colocar a estratégia dentro da organização, permeando todos os níveis, aí funciona. E aí você tem que ter uma alta direção, uma média de direção, e aí todo o grupo que executa as atividades está a par do que é a estratégia, para onde a empresa vai. Senão, também não adianta. Quando você fala da Before, o que é a Before? É uma ferramenta para atender a metodologia ágil. Se não tem isso claro, e o pessoal que está desenvolvendo, desde quem está lá testando até quem está pensando, da base até o topo, vai sair outra coisa. É aquele desenho do cavalinho, né? Eu quero um cavalo bonito. O que sai no final? Lá? Um cavalinho de pau. Mas tem que ter permear essa informação. É muito importante isso. E tem que ser constante. E aí aí eu vou começar a falar como, né? E o que eu vejo, assim, um dos grandes desafios, né, da questão de conectar as pessoas com a estratégia, não é só uma questão de comunicação, né? A gente tem várias histórias interessantes, né, passando, assim, por várias empresas, nesse movimento, né, de transformação, de construção de equipes, né, de planejamento estratégico. E quando a gente chega nos times, né, a gente tem um método de executar um assessment ali nas equipes para avaliar a maturidade, etc. E uma das coisas que mais aparece é nós não sabemos a estratégia. Não sabemos para onde a empresa está indo. E aí a gente volta para os executivos, né? E aí, a galera tá falando que não sabe a estratégia. O pessoal fala, não é possível. Ontem nós tivemos um evento, nós colocamos lá na tela, né? Passamos qual que era a nossa estratégia. Só que aquela apresentação, aquele PowerPoint não combina com o dia a dia. Então todo mundo ouviu o que é a estratégia, todo mundo ouviu, realmente existe. Toda empresa tem uma estratégia, né? Não tem empresa que não tem uma estratégia, alguma tem. Mesmo que ela é comunicada, quando vira o dia, né, no dia seguinte, o que a pessoa faz não tem nada a ver com aquilo que foi dito. Então, essa desconexão é que causa esse sentimento de que aquilo que eu faço não tem nada a ver com a estratégia. Às vezes tem, mas como não existe, né, essa clareza, então esse para mim é um dos grandes desafios, né? Não só comunicar, mas fazer que haja sentido no que a pessoa faz no dia a dia. E na sua opinião, assim, pela sua experiência, onde você acha em que momento isso se perde, né? Quando a gente fala ali, né, onde normalmente se perde ali o valor entre o que é planejado e o que é executado? Se perde justamente nesse sentido, né? Do que o que eu estou fazendo, qual a ligação disso com a estratégia? Mesmo que exista, isso não é claro. Então, existe muita demanda que ela é baseada ainda em comando e controle, quer dizer, vamos fazer muito trabalho, vamos trabalhar muito, vamos entregar muita atividade, muita tarefa, né? E as métricas de produtividade elas apontam normalmente só para isso, que é quanto que a gente entregou, né? Mas qual que é o valor que isso adicionou? Então essa conversa ela não existe. Então quem está fazendo a coisa na ponta, eu não estou falando só de tecnologia não, estou falando de qualquer área, né? Que está executando o seu trabalho no dia a dia. Aquilo que ela está fazendo, ela não tem clareza sobre o valor que está sendo gerado. Justamente porque essa linha ela é cortada em algum momento aí, né, dependendo de cada organização. Você, na sua experiência, já passou bastante por isso, Jair? Já. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Mas isso que o Alex estava falando, o que foi dito no dia anterior e o que eu estou fazendo hoje tem que ter essa conexão. E é constante. Eu passei por uma organização que eles diziam o seguinte, ó, a gente tem que o ramo tinha produtos que ele revendia e produtos que ele com marca própria. Ele falava assim, temos que aumentar a marca própria, a nossa estratégia é aumentar a marca própria, porque ó, os outros mercados com marca própria. Então ele deu um estudo. Mensalmente você recebia uma mensagem dizendo, aumentamos em de tanto para tantos por cento em marca própria. Aumentamos de tanto em tanto por cento em marca própria. Ou seja, você vê aquilo acontecendo. Quando você ia na loja, você ia ver a exposição do produto, o produto falava assim, não, esse aqui é marca própria, tem que ficar aqui, ó, lugar nobre. Esse aqui não é marca própria,
vai ficar num outro lugar. E principalmente para produtos mesmo produto, marca própria e marca de terceiro. Eu não tenho o produto, eu tenho o produto de terceiro, tem destaque. Não tem? Reduz o destaque. Então aí você começa a ver aquilo acontecendo. Aí você vai conversar com um rapaz que trabalha no suporte técnico, nível 1. Ele entende isso, porque ele ouviu e vê acontecendo. Então, esse é um exemplo. E aí isso tem que fazer valer. É igual a questão quando você fala de cultura de um mercado onde você é muito masculinizado e começa a falar assim, não, agora tem que ter mulheres na liderança. E começa a trazer mulheres na liderança. Mas a média gerência continua trabalhando do mesmo jeito. Quem está embaixo sente isso. E fala, eu não quero ir para esse lugar. Vou fugir desse lugar. Porque a estratégia não está refletindo o que a média está fazendo com o pessoal que está embaixo. E quem faz acontecer o dia a dia é quem está embaixo. E qual que é o segredo aí, Jairo, para, né, fazer essa galera engajar? Comunicação. E aí, assim, fazer ser o que está falando, né? Aí eu estou falando que eu quero mulheres na liderança. Eu vou contratar uma empresa terceira? Quanto tem de mulher na liderança nessa empresa? Questiona, traz, mede. Isso é um exemplo. É fazer a coisa acontecer. Aí, mesmo aquele que não tem a postura, ele fala assim, opa, peraí, tá mudando. Tá mudando. De fora é mulher pra caramba. É verdade. O segredo é implantar Before, né? Só para resolver todos os problemas. Porque a gente entende esse problema, né? Que ele é real e a gente tem se esforçado para construir uma solução que ela vai resolver isso. Então, é justamente criando, a gente fala de gestão à vista, né? Da estratégia, do planejamento até a execução. E a execução somado com práticas de gestão, né? Que é uma coisa que também falta. Porque não é só uma questão do fluxo do trabalho, né? Uhum. Então, normalmente a gente se preocupa muito com o fluxo do trabalho. Quando entra uma demanda, então quais são as etapas? E aí eu começo a medir aquilo, a produtividade daquilo, né? Só que as práticas de gestão, elas, vamos dizer que elas são o combustível desse fluxo de trabalho. Se a gente não tem as práticas, vai faltar combustível, vai começar a falhar e a gente não vai saber por quê. Então, a gente também usar práticas, né, de gestão, e aí não estou falando só de agilidade, né, estou falando de práticas que funcionam e cada equipe tem a sua, que são cerimônias, são rotinas, são coisas que vai estimular o aprendizado, a colaboração. Então, tudo isso somado reverte em resultado para a gente poder combater esse problema dessa desconexão, né, da execução com a estratégia, com o planejamento. Na prática, Alex, como que a Before, né, ela consegue ajudar aí nesse cascateamento, né, no caso do planejamento estratégico? São algumas frentes, né? Então, primeiro é você dar clareza sobre aquela atividade que está sendo feita lá na ponta, qual é a relação que ela tem com essa estratégia. Então, a Before dá essa visão para todos os níveis da organização, né? Então, essa é uma frente. Outra frente é dar clareza sobre que comportamentos e competências são esperados, né? Então, a gente usa um modelo de avaliação de maturidade, por exemplo, que é uma ferramenta muito poderosa, né? Que você pode fazer com qualquer coisa, você não precisa da Before para isso, né? A Before vai te dar uma série de recursos, mas o que importa, o que tem por trás disso é você dar clareza sobre o que você espera das pessoas. Isso é muito rico, porque em muitos lugares você chega, as pessoas não conhecem a estratégia, né? Não vê a relação com o dia a dia, mas também elas têm dúvidas sobre o que se espera de mim, né? Se espera de mim entregar 30 coisas por mês, né? Mas o que isso representa, né? E essa clareza sobre o que se espera, parece que não, mas dá significado para o dia a dia da pessoa, isso cria engajamento, né? Então, eu costumo dizer que, ao invés de você ficar investindo em engajamento, ações de engajar, invista em propósito. Porque se você deixar claro o seu propósito, se você der clareza sobre o que se espera das pessoas, elas vão se engajar naturalmente, né? Então, essa é uma outra frente importante. E a outra é justamente desenvolver essas práticas de gestão, ensinar as equipes, as pessoas,
o jeito certo de pensar para realizar o trabalho, né? Então, a gente digitalizou isso tudo, né? A gente usa a tecnologia para isso, mas, de novo, né? Independente da ferramenta, esses métodos, né? Essa forma de pensar o trabalho é o que traz resultado, e a gente tem vários exemplos sobre isso. Agora, para os dois. Ah, ali na experiência, consegue trazer alguns cases, podemos dizer assim, né? Do before sendo aplicado? Pode usar só segmento, para não... A gente tem exemplos muito, muito interessantes, né? Por exemplo, de otimização de jornada de demanda, né? Porque às vezes a TI é muito, muito criticada sobre quando as coisas demoram para acontecer, né? Então é muito comum a gente chegar e falar, a TI não está entregando, a TI não está entregando. Então a gente coloca, né, toda essa estrutura para rodar e em pouco tempo a gente começa a demonstrar onde estão os gargalos, né? Então a gente já passou por uma empresa de serviços, né, por exemplo, onde eles tinham um ciclo de demanda, onde a ideia nascia até a entrega para o cliente de 16 meses. E aí a gente viu que o ciclo da TI era só 4 meses. Aí a gente trabalhou fortemente ali na TI, a gente diminuiu de 4 para 2. Só que de 16 para 14 não mudou nada. Então aí a gente consegue demonstrar que os gargalos, as coisas estão em outros lugares, né? E aí começa todo o movimento de transformação. Então, você dá clareza sobre esse processo, né, da jornada e como os times estão atuando, é um case interessante para você ver que na prática ele realmente traz resultados, né? Ah, a gestão à vista, né? A ferramenta está disponível para a área olhar o que está acontecendo, né? Então, eu já usei o Before numa das organizações onde o próprio time olhava e falava assim, podemos reduzir esse prazo disso aqui. Ou então ele olhava e falava assim, tá voltando muita coisa com bug. Então, assim, não é o gestor que fala, tem que melhorar a qualidade. O pessoal começa a olhar e falar, tá faltando melhorar isso aqui. Ou vamos automatizar o teste. Um processo de teste que era de 3 dias passa para meia hora, porque investiu-se 2 meses trabalhando para que o processo de teste vá para meia hora, né? Nesse caso específico. Então, o que o Before fez? Mostra na tela os indicadores. Fala, é aqui que está demorando. Bacana. Você falou aí de indicadores, né? Alex, onde, né, entra a gestão por OKR dentro da Before? O OKR, ele é um método muito usado hoje, né, para demonstrar esse plano estratégico, né, de objetivos e metas. Mesmo que você use outros métodos, né, dá para usar a plataforma também, porque no final das contas são metas a serem atingidas, né? Então, como a gente organiza isso, o nome que a gente dá, não importa muito. Mas a gente consegue organizar objetivos e metas, a gente consegue desdobrar metas estratégicas em táticas e operacionais, a gente consegue fazer quebras de meta, porque às vezes você tem uma meta anual, você quer quebrar ela em trimestral, e a gente vai ligando isso com as iniciativas. Então, essa é uma forma que eu falo, né? E a pessoa lá na ponta, ela tá vendo o reflexo do que ela tá fazendo sobre qual meta. Então, isso é parte do dia a dia. Então, usando OKRs, né, ou outro método qualquer, mas dando essa conexão de iniciativas, projetos com os objetivos e metas, então você consegue já dar essa clareza e é parte do processo para criar essa conexão, né? Então, de novo, quando as pessoas entendem que o que elas fazem estão ligadas com algo maior, elas naturalmente vão se engajando com aquilo, se comprometendo. Excelente. Vocês acreditam que é possível, né, implementar uma plataforma como a Before sem antes ali uma consultoria de gestão? Olha, é verdade que para você colocar qualquer plataforma, qualquer ferramenta, você precisa ter uma boa organização do processo. Isso é com RP, isso é com CRM, né? Com qualquer plataforma. Então depende da maturidade que a organização já está. Então, se ela já pensa de uma forma, usando gestão mais moderna, se ela pensa conexão de estratégia, se ela tem portfólio de projetos bem organizado, para ela colocar, representar isso dentro da plataforma vai ser muito natural. Se não, é preciso sim, né, consultoria para apoiar
o desenvolvimento, a transformação, fazer gestão de mudança, né? Todo esse processo para apoiar. Por exemplo, a gente vai ativando ali práticas de gestão dentro das equipes. Então, é preciso dar treinamento sobre o que é uma prática de gestão. Como é que se faz planejamento de equipe, né? Como que uma equipe faz retrospectiva para ter um processo de melhoria contínua. Como que a equipe usa uma prática que a gente tem lá, que é da gestão 3.0, que é o Delegation Board, né? Que é a forma de você dar clareza sobre o nível de autonomia que o time tem. Para ele usar aquilo, precisa de treinamento. Mas são treinamentos de gestão, não treinamentos da ferramenta. Então, esses workshops, esses treinamentos também fazem parte do processo de mudança. Né? Ou seja, vem antes da ferramenta, é independente da ferramenta, né? Antes da ferramenta. Porque aí, independente da ferramenta, o exemplo que você colocou, se eu for trocar a folha de pagamento, se eu não deixar claro para a empresa qual é o processo daquela folha de pagamento, vai patinar no dia a dia. A gente saiu totalmente de gestão de projeto. Uhum. É um negócio bem estanque, preto no branco. O funcionário trabalhou, folha de pagamento, recebe tal dia. Mudou a ferramenta, tem que revisar a esteira daquela atividade. Certo. A Before é mais, né? A metodologia e mais, né? No caso, a metodologia de implementação ajudam a quebrar silos de departamentos? Sem dúvida, né? Mas também é uma mudança de pensamento, né? Sobre a forma como a gente se organiza para realizar o trabalho. Ainda existem muitas empresas que são muito fechadas em departamento. Eu costumo até dizer, por onde eu passo, né? Fazendo palestras, workshops nas empresas, costumo dizer, gente, duas coisas nós temos que parar de fazer aqui. Uma coisa é dizer lá e aqui, né? Lá é TI, aqui é negócio. Então precisamos mudar essa ideia. E outra ideia é o nosso cliente interno. Não existe cliente interno. O cliente é o cara que paga a conta, paga a fatura. Então essa ideia de lá e aqui é uma mudança de pensamento, né? É uma coisa que é complexa de mudar, mas o que a gente vê assim, as empresas que conseguiram romper, né, esses silos, conseguiram romper isso, né? Tem conquistado muito mais resultado, né? Essa ideia da TI lá aqui, para mim não existe mais, porque tudo é negócio e tudo é TI. Não é? Mesmo porque hoje a TI, vamos colocar inteligência artificial. Hoje, o que eram coisas que só a TI fazia, o estagiário de marketing está fazendo, o estagiário da área está fazendo, e está fazendo bem feito. Não estou falando que está errado. E antes a área dependia da TI para fazer. Eu já vi processos dentro da área de suprimentos que a hora que descreveram o que está sendo feito, eu falei assim, deixa assim, que vocês estão fazendo muito bem. Ponto. Não tem que inventar uma ferramenta para atender isso aí. Continua aí no processo. Vamos em frente. E o profissional, e aí eu tenho que voltar ao banco de escola, o profissional que está ascendendo a liderança, ele tem que estar preparado para utilizar a tecnologia e entender o que é modismo mesmo e o que é tecnologia para apoiar e acelerar o negócio dele. Então, você ainda ouve CEOs falando, inteligência artificial, tem que colocar. Aí você vai para dentro da empresa e ele fala, eu não quero modismo aqui, hein? E aí você vai falar de inteligência artificial, a conversa que nós tivemos. E é uma ferramenta que muda, é uma ferramenta, o conjunto todo que muda a forma de trabalho dentro de uma empresa. Assim como mudou quando trouxemos o computador, assim como mudou quando trouxemos a internet, assim como mudou bastante para a TI quando veio a implementação de nuvem há 18 anos atrás, massivamente, que permite você ter soluções ativas. A pessoa pagou, está funcionando. Tem gestores que pagam do cartão de crédito dele uma ferramenta, corporativa ou não, e aí já está usando dentro da empresa. Acontece bastante, né? Uma coisa legal que a gente fez Acontece bastante. quando começou essa onda, né, de inteligência artificial, todo mundo naquele alvoroço para entender o que é esse negócio e tal. Uma coisa legal que a gente começou a fazer é capacitar diretores e pessoas de negócio a entender como usar isso.
porque é muito mais fácil você ensinar a tecnologia para quem é do negócio, para conseguir aplicar, do que ensinar o negócio para quem só entende da tecnologia. Então, eu acho que isso ilustra bem essa ideia de que tudo é negócio, é tudo é tecnologia, né? Porque as coisas, elas andam juntas, né? A gente tem um cliente que é uma empresa de reciclagem. Cara, se você vê a quantidade de tecnologia que esses caras usam, é uma coisa impressionante. Então, como é que você vai dizer que a tecnologia está separada do negócio e vice-versa? Não existe mais isso, né? Mas é importante a gente evangelizar os dois lados da coisa, né? Onde ainda existem os dois lados, né? É. E cara, você precisa conhecer muito do negócio e também de tecnologia, né? Tudo está ligado. Não tem uma empresa hoje. Toda empresa, no fim do dia, é uma empresa de tecnologia hoje, né? Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Tem muita gente e muita tecnologia. Então, você tem pessoas, processos, tecnologia. É. Pessoas, processos, tecnologia. É verdade. Hoje, sempre que eu escuto alguém falar de IA, né, assim, eu pergunto se será que as empresas como um todo têm maturidade, né, ali para IA de fato, né? Não só o que as pessoas falam, né, mas na profundidade, às vezes não tem nem o processo organizado, às vezes não tem dados estruturados, mas está querendo fazer alguma coisa de IA, né? Então, quando falamos aí então em maturidade, Alex, vocês fazem um assessment ali, de repente, para medir a maturidade da empresa quando vai implementar o Before? Sim, a gente tem alguns modelos, né, de avaliação, modelos de organizacionais, de equipes e também de papéis, né? Então, a gente faz uma análise junto com a empresa sobre que ponto que a gente quer fazer esse tipo de análise, de avaliação. É uma ferramenta muito interessante para justamente entender, né, fazer um alinhamento sobre o que a gente espera, porque às vezes isso não existe também, né? Quando a gente junta os gestores para discutir sobre o que nós vamos avaliar, a diferença de pensamento do que é mais importante ou não é muito grande. Então, é legal essa ferramenta porque a gente já cria esse alinhamento sobre o que realmente é importante e aí a gente começa a entender como é que está o estado atual, para então criar planos de ação de melhoria. Então, lá na Before a gente tem os radares, né, de maturidade, que eles mostram o resultado dessa avaliação, e ali mesmo você consegue já estabelecer os planos de ação, conectar isso com a estratégia, né, quando faz sentido, para que exista esse desenvolvimento contínuo, e aí você vai medindo essa evolução. Então faz um primeiro diagnóstico, né, entende qual é o baseline, o momento que a gente está, e aí as ações de melhoria, e você vai medindo para justamente refletir essa evolução. A gente, por onde a gente já passou, né, por diversas empresas fazendo isso, a gente percebe uma evolução, né, da maturidade corporativa, mas também das equipes, né? Essa é uma ferramenta muito interessante para as equipes, para que elas mesmas usem e façam uma autoanálise, um autodiagnóstico e discutam entre elas, né? Então, eu costumo dizer, não coloque para as equipes como se fosse uma auditoria. Nós viemos aqui agora avaliar vocês como empresa. Não. É uma ferramenta que a gente entrega para a equipe, né? A empresa, né, entrega para a equipe e fala, olha, é isso que a gente espera de vocês. Entendam, estudem, se avaliem e criem planos para melhorar, né? E isso funciona muito bem. Agora, a pergunta de milhões, né, Alex? As empresas têm maturidade? Pergunta difícil, eu não vou revelar isso aqui, né, em público. Todas as empresas são ótimas, viu? Só as empresas dos outros, aquelas que a gente nunca visita, que tem esses problemas. Exatamente. Quando os gestores veem ali o Before entregando um resultado, qual que é a reação deles? De ver algo, né, entregue pronto, formado, algo que é tão difícil conseguir, né, no final? Depois que se entende ali o resultado vendo, né, os dados, os números e o progresso, a gente explode cabeças, né, eu costumo dizer. Fala, cara, é possível, né, medir isso, eu estou olhando isso agora, né, como resultado real. Então, você materializa, principalmente quando a gente fala de práticas, né, você materializa algo que dificilmente você tem medida, porque a gente, né, como eu já disse, a gente tem aquele padrão da gestão passada, né, do século passado, que é medir produtividade, né? Quanto eu fiz, né? Fiz ou não fiz, quanto tempo eu levei. Ok, isso ainda pode continuar sendo importante, mas as outras coisas que não são tão tangíveis assim, quando a gente tangibiliza e mostra e combina esse resultado, né? E mostra como uma coisa impacta na outra, é fantástico, é sensacional. A gente, por exemplo, tem
quando você olha lá dentro da plataforma, né? Você olha o seu portfólio de projetos, aí você começa a ver que existe algum desvio em algum projeto, e aí você vai entender as equipes que estão envolvidas nesse projeto. Às vezes são grandes projetos, você tem mais equipes envolvidas, né? E aí você começa a cruzar o dado da entrega do projeto, o resultado que ele está gerando versus a maturidade do time. E aí você vai entender que você tem times que você precisa evoluir a maturidade, que ele poderia entregar mais resultado, né? Então, tudo isso está muito ligado. Por isso que a gente conseguiu, por isso que a gente se empenhou em colocar isso dentro de uma única plataforma. Muita gente estranha isso, né? Cara, você está trazendo uma ferramenta de planejamento e execução de estratégia, mas ao mesmo tempo você está falando de cultura e coisa do RH? Porque quem que vai entregar a estratégia? São as pessoas, né? Então, como que eu vou não falar de cultura e de gente, de time, sem falar de como isso impacta, né? O resultado do trabalho. Então, para fazer o que a gente faz hoje, você precisaria usar 5 ou 6 ferramentas diferentes. E a gente conseguiu combinar dentro de um único lugar. Bacana. E você, Jair, quando viu esse resultado pela primeira vez? Não, é o que o Alex falou, você explode a cabeça, né? Você fala, eu consigo ver isso num lugar único. Na hora que você debruça em cima daquilo ali sozinho, olhando, falando assim, deixa eu ver onde que está o meu gargalo. Você consegue ver claramente onde está o gargalo. Aí você olha aonde tem espaço para você transbordar a atividade, ou aonde você precisa de recurso. Ou a hora que chega um projeto novo, você prepara o projeto novo e fala assim, bom, quem vai executar isso aqui? E você vê que não cabe para os demais, para quem está lá dentro. Você fala, aí você levanta a mão e fala, preciso de ajuda externa. Tem empresas que já trabalham, ó, aqui projeto é só externo, ponto. Tem empresa que tem mix disso, tem um tanto de gente interna. A hora que uma coisa é você chegar lá e falar, preciso de gente porque estou sufocado, o pessoal não está dando conta. Outra coisa é, preciso de gente porque olha isso aqui. Ou já vem se acompanhando aquilo ali, você não precisa nem pedir, é só mostrar. Pronto, já está resolvido. Então a decisão já vem tomada, ajuda muito. Não anula alguém pensando estrategicamente. Isso é importante também. Você sabe onde eu tenho visto mais resultado, assim, né, de tudo isso que a gente está falando? É quando você tem um RH mais estratégico na mesa. Então, essa força, né, que a organização ganha de mostrar como a cultura ela influencia o resultado, sim, não são coisas separadas, né? Trabalha a cultura ali enquanto eu vou trabalhar aqui para a galera entregar mais rápido, entregar melhor. Quando você trabalha separado, você não tem o mesmo resultado quando você trabalha isso junto. Então, o que eu tenho observado é as empresas que conseguem unir isso, né, a estratégia com o trabalho a ser realizado e o RH junto para ajudar a gente a trabalhar essa questão da cultura, da clareza sobre os comportamentos que são esperados, as competências, cara, o resultado é muito interessante. Pra você ter uma ideia, hoje 50% dos clientes da Before a gente entra pelo RH, mas esse RH mais estratégico, né, que consegue aproximar o modelo de gestão das pessoas ao modelo da estratégia, né? Então isso muda o jogo, é uma coisa que a gente tem incentivado bastante as empresas a trazer para o mesmo RH sempre, né? Fale um pouco mais, Alex, aí sobre, né, os componentes da solução, né, do Before. Né, você usou, por exemplo, a gestão 3.0, né, de pessoas. O que mais a gente pode encontrar? Se você pensar numa governança, né, corporativa, onde você tem planejamento da estratégia, toda essa estrutura, desde da estratégia principal, que é a direção, e aí você desce para o tático e operacional, e as iniciativas que vão entregar essa estratégia, o seu portfólio de projetos, as práticas que vão apoiar essas entregas, os times e as pessoas, né? Então esse é todo o fluxo que a gente entrega de ponta a ponta. Então, todos os recursos que você precisa para fazer a avaliação de pessoas, né? Avaliação de performance, avaliação 360, uma série de combinações para fazer a avaliação de pessoas, de maturidade de times, do assessments, as práticas de gestão, os modelos de fluxo de trabalho com as automações, né? A gestão, portfólio, gestão à vista dos projetos, de onde cada coisa está, e a estratégia, né? Mostrando como tudo isso está impactando o resultado do negócio. Então, né, a gente tem todos esses passos ali
dentro da ferramenta. Bacana. Se fala muito sobre a gestão de projetos, né? Como estabelecer que estou entregando valor, né, para a organização, e também, assim, como priorizar esses projetos e iniciativas. Priorização é um tema difícil, né? Priorização é Você difícil. senta na mesa com um monte de gente querendo o seu, né? Quem grita mais alto consegue. Será que é isso que acontece? Não, só nas outras organizações. Onde a gente passa não acontece. Não acontece. Você tem que chamar a razão, assim, o que vai fazer diferença para o negócio lá na ponta? O que vai fazer diferença no negócio lá na ponta? Outro dia eu vi um pedacinho do podcast, um corte, outro dia, ontem à noite, onde a empresa falava assim, seu crédito pré-aprovado. E não vendia, e não vendia. Não vendia no ATM. Aí alguém chegou para ele e falou assim, tira o pré, porque, meu amigo, você precisar de dinheiro, você já está precisando pedir de ajuda. Tira o pré. Não estava na estratégia. Ele coloca assim, seu crédito aprovado. Aumentou de 1 dígito para 2 dígitos. O que é priorizar esse projeto? É priorizar, às vezes, ouvir a base. Esse exemplo era um funcionário da base que mandou para o presidente e falou, eu acho que eu sei o que é. E explicou para ele e falou, vamos fazer o teste. Fez o teste. Tá lá. Então é olhar onde que eu quero ter resultado. Onde faz diferença. Onde está... Às vezes você fala, vamos fazer o 80-20. Eu quero fazer 20% para atender 80%. Mas esse 80% vai resolver coisas em direção à estratégia ou vai resolver agora só? Às vezes não. Às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito para alcançar a estratégia. Para uma linha de produção nova, para um produto novo, para uma forma de atendimento diferenciada, para você ganhar, para implementar um ERP, para então lá na frente olhar e falar, agora eu sei como que eu trabalho. Você sabe que você falando isso, né? Eu fiquei pensando aqui como tá cada vez mais difícil a gente fazer estratégia, né? Porque fazer estratégia, pra gente, né, na nossa experiência, assim, tem um sentido de algo mais a longo prazo, né? Mas não tá dando mais para fazer estratégia de longo prazo. Porque as coisas estão mudando a uma velocidade tão grande que a gente precisa ter muita flexibilidade para se adaptar rápido a essas mudanças. Tem coisas que acontecem durante aquilo que já está planejado, que se a gente não se adaptar, se a gente não aceitar que a gente tem que parar o que estava planejado e repensar, nós vamos ficar para trás. Né? Então, se a empresa ela não se permite se adaptar quando um evento incerto ele acontece, né? Ou quando acontece esse exemplo que você deu mesmo, né? Se a gente não é capaz de aceitar que uma ideia que foi dada, pô, não estava na estratégia, não tinha nada nessa direção, mas vamos experimentar durante o ciclo, se a gente não fizer isso, a gente está morto. Né? Então, essa ideia de que a gente precisa ter mais velocidade, né? E se adaptar, torna o planejamento estratégico mais difícil, porque os ciclos são cada vez menores. Não dá para fazer um plano para 5 anos, né? Você tem que ter uma direção. Um H1, H2, H3. Até esse H1, H2, H3, acho que tem que ser um pouco mais curto, né? Esse horizonte tem que estar mais perto. Não vai longe, né? A gente fala de inteligência artificial na tecnologia, ou seja, para a nossa realidade, há muito tempo. Mas para o grande público, inteligência artificial vem em novembro de 2022. Agora imagina quem entregou um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, curto 1 ano, 3 anos e 5 anos, em junho de 22. No ano seguinte, ele já estava se deparando com todos os funcionários mudando a forma de trabalhar. Não deu 3 anos ainda. 22, 23, 24. Vai dar 3 anos agora. E olha como já está no nosso dia a dia de forma muito pesada. E não é no nosso dia a dia, porque começou lá na Europa, nos Estados Unidos, há 10 anos atrás. Não, começou lá em novembro de 2022 e no mesmo novembro de 22 já estava aqui. Eu recebendo uma ligação de um consultor falando, sabe aquele script
revisão de usuário que você me pediu, sei, eu fiz ele usando esse tal de chat aí. Eu falei, você tá de sacanagem comigo? Ele, não tô falando sério. E aí ele mostrou. E aí ele falou, eu levaria 2 dias para fazer o script. Lá atrás. E entregou. Ele falou, e aí? E aí, ok, você cobrou um valor, tá aqui, vai ser pago, continua a mesma coisa. Mas, olha a vantagem que ganha, olha o quanto você acelera as coisas. Esse é um exemplo, né? O uso da inteligência artificial. E a hora que a gente olha planejamento estratégico, curto, médio e longo prazo. Como que eu vou fazer isso? Você tem que ter flexibilidade, tem que ter. Isso é o principal. Se não tiver resiliência, me fugi da palavra. Ser resiliente para vai para lá e volta para cá, é dolorido. E agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Pergunte. Nós não combinamos nada disso mesmo, né? Então vamos lá. Cara, outra coisa me ocorreu ouvindo você falar, né? A gente tá chegando agora ao final do ano. E aí você sabe o que acontece, aquela loucura, né? Todo mundo querendo orçamento pro ano que vem. E aí começa a colocar os projetos para não perder o budget do ano que vem, né? Então imagina o seguinte, o cara que tá colocando um projeto hoje, normalmente tá colocando projeto só para segurar budget, porque às vezes não, cara, eu vou falar que na maioria das vezes, pelo que eu tenho visto, né, onde eu passo, não tem clareza sobre que resultado para o negócio aquilo vai trazer. Qual que é o objetivo, que meta nós vamos alcançar para dizer se aquilo teve resultado ou não, né? Mas é porque parece ser uma boa ideia. Então vamos colocar esse projeto para o próximo ano e assim vários projetos vão sendo encaixados para fechar o budget, né? E aí, uma vez aprovado, começam-se os trabalhos. Tá, aí vem a pergunta difícil. Você acha que a gente tem que mudar essa forma de fazer planejamento? Eu. Você acha que ainda funciona pro mundo maluco que a gente vive? Então, eu acho que ele serve para um norte, para uma decisão agora. Eu preciso tomar uma decisão de qual investimento eu vou precisar para fazer tal coisa, para chegar lá. Desenhei, fiz o planejamento, fiz o curto, médio e longo prazo, é para lá que eu vou chegar. Vai mudar? Com certeza. E aí você tem que estar revisando trimestralmente. Acho que esse é o ponto, né? Mas olha uma coisa. Isso é o que eu não gosto de falar. Há 22 anos atrás, eu trabalhei numa organização que todo mês, no dia 30 ou 31, quando eu entrei, me avisaram. Falaram, aqui, no último dia do mês, você tem que esperar a controladoria mandar o que você gastou de orçamento e você tem que ajustar o que você vai usar no mês que vem e nos próximos meses. Então, no ano anterior, eu falei que eu ia gastar mês a mês. Então, eu falei, eu vou comprar o software tal no mês de setembro. Fechou setembro, não comprei, por qualquer motivo. Eu tenho que dizer, vou comprar quando e os demais projetos. Você vai ajustando esse negócio. Só que eles faziam mês a mês. E você só saía da empresa quando você respondia a sua planilhinha e o teu PP falava, ok, já entendi, pode ir. Já estava tudo conversado, mas eram os números que seguravam aquilo ali. Todo mês. Eu faço essa provocação, mas eu também não sei a resposta, tá? Mas o que eu vejo é assim, o que é prejudicial, na minha visão, é que uma vez fechado esse plano, a gente passa a correr só para entregar ele. Não. Porque às vezes aquilo que a gente escolheu para fazer não tá funcionando mais. E tudo bem, se a gente está numa organização que ela é flexível e se adapta fácil, ela vai aceitar parar e fazer outra coisa que faça mais sentido. Mas o que eu vejo normalmente o sucesso vai ser entregar o que foi planejado lá atrás, mas às vezes aquilo não faz mais sentido, né? Estou tentando buscar um exemplo negativo, mas eu tenho um positivo. Uma organização que tinha uma questão de caixa e crédito. E aí a saída foi, peraí, se a gente pegar o produto em consignação, quando eu vender, eu pago conforme um acordo de lista de preço e prazo de pagamento. Então eu já acordei com você, a lista do preço
prazo de pagamento. Me entrega o produto. No que eu vendi, no final do mês, eu faço isso. Internamente, você tinha um trabalho enorme para fazer, porque o RP era desenvolvido dentro de casa. Então, você tinha que adaptar o que num produto, pacote de mercado é parametrização, que você levaria 1 mês, você entre definir, parametrizar e estar testando, você leva 1 mês. Lá, a gente colocou 6 meses na mesa. Quase apanhamos. Só que no meio, quando você chega lá no 3º mês para o 4º, as pessoas esquecem aquilo. E aí é a estratégia. Mas eu preciso fazer porque isso aqui vai salvar a caixa da companhia. Eu vou salvar dinheiro isso aqui. Isso aqui vai me aliviar. Isso aqui vai melhorar minha relação com o meu fornecedor. Isso veio pela provocação de um dos fornecedores que mandava o pedido. Vai aí, mas eu não tenho como pagar. Não, depois a gente acerta. Até que a matriz virou e falou, peraí, por que você mandou tanta coisa para eles? Não... Então vamos mudar a forma de pagar. Esse meio de caminho é o difícil. Quando você chega lá no meio, que você já está cansado, as pessoas esquecem e falam, mas precisa mesmo fazer isso? Precisa. E aí você tem que manter. E foi esses 6 meses de um período. Em 1 ano. E aí onde que você vai... Como que você se planeja para essa receita? Essa forma de receita no ano seguinte? Ó, eu vou vender tanto, mas desse tanto eu não preciso de tanto caixa, de desembolso antecipado. Mas muda a forma de eu fazer negócio. Isso é bom. Essa é a perspectiva, né? Trazendo aqui a pergunta do nosso ouvinte. Insistindo um pouco, como organizar uma empresa que tem projetos vindo de todos os lados para a TI e que não estão conectados às iniciativas de OKR? Bom, primeiro vamos agradecer, né, todo mundo que pede projeto, né, porque é bom, né, todo mundo tem muita ideia, então sinal que está todo mundo querendo o desenvolvimento da empresa e quando vem ideia de todo lado é bom, né, o problema é se não vem nada, né, não tem nenhuma ideia, ninguém quer melhorar nada, tem uma coisa errada, hein? Porque sempre tem coisa para melhorar, sempre tem oportunidade. Aí eu acredito assim, sem querer ser simplista, né, mas eu acredito que, de novo, se a direção ela é clara e a gente tem alguns resultados que a gente precisa alcançar, a primeira pergunta é qual é a contribuição que isso que a pessoa está trazendo vai ter para essa mudança que a gente precisa, atingimento dessa meta, para essa que é o que a gente está falando aqui de estratégia. A primeira pergunta é essa, né? Agora, como você vai validar se aquilo que a pessoa está falando realmente vai contribuir? Porque às vezes essa é a questão difícil, né? Porque se eu tenho claro quais são as minhas metas, eu posso dar um jeitinho de encaixar em alguma lá só para passar o meu projeto. Então, essa complexidade em entender se aquilo realmente vai trazer essa contribuição, que aí eu acho que é um pouco do que você falou, é você conseguir medir rápido. E aí você encurta, você quebra aquele resultado que está sendo prometido, você tem que quebrar ele no menor nível possível para você conseguir ver se ele vai continuar. Não pode esperar 1 ano para ver se vai dar o resultado. Você tem que trazer isso pelo menos para o quarter. Então eu acho que aí você valida que pode ser que a gente vai ter uma surpresa, vai ser melhor, pode ser que vai entregar o prometido, pode ser que não vai entregar nada. E aí a decisão tem que ser tomada, né? Mas para mim, assim, parte dessa questão, se existe um direcionamento, se existem resultados que estão claros que precisam ser alcançados, isso que está entrando, que está sendo pedido, combina com isso ou não, né? Se a gente tem dúvida, podemos decidir experimentar, né? Se não combina, meu amigo, guarda na gaveta, quem sabe no próximo. Lembrei de um caso de métrica rápida. Isso é do varejo. Não posso dar nomes, mas eu posso dar ideia de ordem de grandeza. Você comprava um produto que o normal custava R$1.000, este custava R$3.000, mas ele entregava mais. E você ganhava um voucher de outros produtos dessa marca de R$1.000. Imediatamente. Comprava, o voucher, você recebeu o voucher 8 dias depois. Beleza. Era uma multinacional que veio e falou, faz esse lançamento pra gente. Vamos lá. Trabalha, prepara sistema, voucher, tudo certinho, começa.
display para todas as lojas. Então, imagina isso nível nacional. Primeira semana, uma venda. Segunda semana, 2 vendas. Terceira semana, uma venda. Quarta semana. Opa, isso não deu certo. Em um mês, para a mídia com isso. Deixa o display, tal produto para vender, mas não vamos investir mais em mídia com isso, não. O preço do produto era muito alto para o público que queria se vender. O produto é excelente. Os produtos de R$ 1.000 eram excelentes. A mídia bem feita, tudo perfeito. Não vendeu. Ponto. Volta para trás. Mas isso é porque a gente tinha medida. Aí eu vou falar. A gente media as vendas a cada meia hora. Eu sabia o quanto tinha vendido em qualquer loja, em qualquer canal, seja na internet ou seja em loja. A cada meia hora eu sabia o quanto eu vendia. Ou seja, no dia seguinte eu sabia exatamente. Vendeu 1, vendeu 2, não vendeu nenhum, não vendeu nenhum, não vendeu nenhum. Então eu medi rápido. Eu medi rápido. E aí você tem que trazer. Volta lá na estratégia, né? Vamos pegar um caso de estratégia um pouquinho fora da Before. Eu tenho que fazer uma estratégia de dados, que é o que você ouve muito. Precisa de uma estratégia de dados, que é um trabalho grande. Para você medir de meia em meia hora, nesse caso se encaixava meia em meia hora, em alguns casos se encaixa tempo real. Uma rede de fast food é tempo real. Eu quero saber o quanto estou vendendo. Ponto. Tanto quanto está saindo, quanto eu vou pagar. No nosso caso era de meia em meia hora. Para colocar uma estratégia de dados, tinha que estar amarrada à estratégia da companhia. E aí, quando ele lança uma campanha grande, eu não estou vendendo. Ponto. Passo para trás. Coragem para tomar decisão, né? Coragem para tomar decisão. E assim, você via nos gestores de negócio, dos produtos lá, você via a dificuldade para falar, não deu certo. Entendia que não deu certo, sabia, mas assim, dói falar, mas tem que falar. E a gente volta na cultura, né? É ter uma cultura que se permite experimentar, aprender, se permite errar. Porque se você está num contexto onde qualquer falha ela é reprimida ou punida, então vai ter menos coragem, né? Menos coragem. Para aceitar que a decisão não foi certa. Exatamente. A gente me permite. Nessa questão de dados, a gente está fazendo um projeto agora, onde antes eu levava 2 semanas para trazer que um produto foi entregue para o cliente. O que impacta isso? Impacta a área comercial falar, do pedido entrar aqui ao pedido entregue no cliente levou quanto tempo? Não é faturado, é entregue no cliente. Agora a gente vai, de hora em hora, a gente vai lá na transportadora e pergunta, e aí entregou? E aí entregou? E aí entregou? Então, a hora que ele entrega, eu aviso. Entregou. Ponto. Acabou. Isso vai mudar de um mês para o outro as métricas, o fato que eu já tive que ir lá na área olha, fiquem atentas, se você achar alguma coisa estranha, me chame, porque vai dar essa diferença. De um mês para o outro vai acontecer isso. Só que traz à tona a logística, a transportadora, o faturamento, a métrica que tinha se definido. Vai mudar tudo isso num robozinho de... eu vou chutar R$ 10.000. Ele vai fazer 14, de hora em hora, 14 transportadoras. 14 de hora em hora. Batidinho. Você vai falar, mas e aí? A empresa, como que vai voltar? Ele tem na mão a melhor decisão para a transportadora, para a logística, para o armazenamento, para a distribuição entre CD, para a oferta, para o pitch com o cliente. Eu te entrego em tal data, tanto tempo. Como você sabe? Está aqui, meu filho. Eu sei. Sensacional. Alex, a Before ela tem uma vantagem muito bacana, por ser uma ferramenta brasileira, né? Ou seja, quando a gente precisa fazer qualquer alteração, qualquer mudança, é só mandar o WhatsApp pro Alex. Assim. É bem diferente das ferramentas que a gente acaba comprando aí, que às vezes vem de fora, e a gente não tem essa facilidade, não é mesmo? Não tem variação do dólar, né?
que também é um ponto importante, né? Não tem FinOps? E sim, assim, acho das coisas que os clientes mais elogiam, assim, é justamente a nossa proximidade, né? A gente é muito parceiro, a gente é muito próximo, né? O Jairo mesmo, né? Tem várias sugestões que ele deu que estão lá, estão implementadas lá, né? Boas sugestões que a gente conseguiu colocar e trouxe grandes ganhos para a plataforma. Então, essa proximidade que a gente tem, flexibilidade, né? Claro, se faz sentido para o produto, né? Para os outros clientes, a gente tem esse poder, né? De rapidez e adaptação. Eu consigo personalizar o Before a minha companhia? Sim, você consegue pôr o seu logo, as suas cores. Tá lindo. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte fica lindo. Muito bom, muito bom. Indo já mais para a reta final aqui do nosso bate-papo aqui de hoje. Alex, vamos lá. Fale da Before agora de uma forma ampla, né? Que as pessoas entendam onde a solução pode atuar, pode ajudar. Tem o seu momento. Legal, obrigado. A gente está focando muito em eliminar desperdício, né? Fazer projeto é uma coisa cara, um investimento que a empresa faz para se tornar uma empresa melhor, e a gente tem vários dados que apontam que, em média, 11% de todo dinheiro investido em projetos é desperdiçado por problemas de gestão, né? E incríveis 70% dos projetos de transformação eles falham para atingir os objetivos. A gente resolve esse problema com a Before. Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, né? Pelo que a gente vê de resultado. Então, a gente se esforça a cada dia a eliminar qualquer tipo de desperdício para que o investimento que é feito nos projetos, ele realmente traga os resultados esperados. E a gente faz justamente isso, né? Por unir a cultura de alta performance com uma estratégia bem definida, com um portfólio de projetos que vai entregar esse resultado, mostrando essas informações para que o decisor consiga, em tempo hábil, tomar as decisões certas para entregar o resultado, né? Então, como a gente falou aqui, a importância da conexão da estratégia com as pessoas, com os times, criar toda essa governança é o que a gente faz de melhor para eliminar o desperdício e dar mais resultado. E do seu lado, Jairo, o que você diria para os ouvintes, que você que é um usuário, né, foi usuário, é usuário? Eu fui usuário, estou testando de novo. Você consegue customizar a estrutura da sua empresa, da sua organização, dentro da ferramenta. E aí vem junto uma consultoria para implementação. Então você não está sozinho nisso e você tem um olhar de fora que faz isso todo dia, que já viu vários cenários, que fala para você, vai por aqui ou vai por ali, e isso facilita muito a nossa vida. A minha primeira implementação eu apanhei. Mas a hora que a gente entendeu que tinha a consultoria para nos apoiar, facilitou muito. E aí o negócio deslanchou. Então, e aí está um trabalho de formiguinha, porque você tem que colocar todos da equipe trabalhando em todos os níveis. Olha, você tem que fazer isso aqui todo dia, você tem que fazer isso aqui toda tarefa. E o gestor também tem que trabalhar com aquilo ali todo dia, toda tarefa. Muito bem. Certo? Falamos um pouquinho hoje aqui, tivemos uma aula, não é mesmo? Falando um pouco de estratégia, falamos aí um pouco de Before, né? É lógico, falando sempre da Before como a solução por trás da estratégia, né? É muito bacana. Alex, tem alguma pergunta para o Jairo? O Jairo tem alguma pergunta para o Alex aqui para a gente fazer o nosso encerramento? Eu acho que a gente já se colocou muito enrascado aqui, né? Foi ótimo. Não, eu queria agradecer o Jairo, né? Ter aceito o nosso convite aqui. Foi um papo muito bom, né? A gente poder falar de negócios, né? Poder falar de estratégia. Agora, final do ano, né? O pessoal está falando muito desse tema, é um assunto muito importante. E, claro, encaixando aí também uma solução que pode ajudar todo mundo. Perfeito, excelente. Obrigada, Alex, pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada, Jairo, por estar aqui com a gente hoje. Terão outros. Certo? Muito obrigada. Bom, agradecer aí a participação de vocês. Curtam, comentem e compartilhem. Mas também avisar que o Before agora também é aqui um apoiador do Citalks Podcast, não é mesmo, Alex? Sim. Então convida a galera aí a assistir o nosso podcast, né? E a conhecer a Before, lógico. Só mandar o WhatsApp, é isso? Só mandar o WhatsApp que a gente resolve.
Opa, aí, ó, tá vendo, galera? Então mandem lá o WhatsApp, adicionem lá no LinkedIn Alex Salino, né? E adicionem lá no LinkedIn também o Jairo Kanner. Mandem um oizinho por lá para fazer um bench aqui junto com o Jairo, ou para falar propriamente disso da ferramenta junto com o Alex, tá bom? Ou então me chamem lá também, gente, Maria Cardoso, lá dentro do LinkedIn. É isso. Comentem, curtam, compartilhem o nosso podcast. É isso. Certo? Valeu. Até a próxima.